Olá, eu tenho o prazer de anunciar um novo quadro aqui no Lance na TV. Um espaço onde vamos poder conversar com especialistas sobre o mercado pecuário, desafios, perspectivas e expectativas para os próximos meses. Cada episódio vamos trazer uma personalidade diferente, seja os renomados leiloeiros para falar do dia a dia dos leilões ou os grandes organizadores desses eventos para falar de faturamentos, conquistas e os planos para o futuro. Então seja bem-vindo ao quadro Além do Lance. E o tema de hoje é o mercado de importação de material biológico equino para salto no Brasil. E quem vai nos ajudar nessa conversa é o Rodrigo Otávio Coste, que é ex-cavaleiro profissional radicado na Europa por 11 anos, 4 vezes presidente da Federação Paranaense de Hipismo, 2 vezes presidente da Sociedade Hípica Paranaense e atualmente conselheiro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo e sócio e proprietário da CWB Horses. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você com a gente aqui no Além do Lance. Boa noite, Carla, o prazer é meu de poder participar do Além do Lance e poder introduzir aí a nossa raça de BH para vocês. Rodrigo, então vamos abrir essa nossa discussão, né, falando sobre os últimos anos, né, o volume de importação de sêmen e embriões de cavalos voltados para salto cresceu de 10 a 15% aí no Brasil com a análise do setor, né? O que você acha que atribui esse crescimento? Eu acho que esse crescimento ele ainda é maior do que essa análise, ele é maior do que os 15%. Eu atribuo esse crescimento ao esporte. O esporte cresceu na base mais de 200% depois da pandemia. Então, o pós-pandemia incentivou muito o esporte equestre, não só no Brasil como no mundo. Então, as categorias de base, a criação de cavalos, esse é um esporte ao ar livre, é um esporte individual. Então, durante a pandemia, as pessoas puderam continuar a ter acesso ao verde, a ter acesso ao cavalo, a ter acesso ao contato com o animal. Então, isso foi um grande fator. O outro grande fator é que nós temos um mercado ainda pequeno de criadores. Então, ele propicia o crescimento contínuo. Sim. E, Rodrigo, você acha, né, que hoje no Brasil, na verdade, a gente tem essa informação, né, que aqui é onde tem os cavalos mais caros do mundo. Por que você acha que isso acontece? É falta de demanda? O que acontece? Muito pelo contrário, é muita demanda, é um mercado mesmo. É como o carro, é como muitas coisas no Brasil. Nós temos o iPhone mais caro do Brasil. Realmente, no cavalo, nós não temos o cavalo mais caro do Brasil, mas proporcionalmente ele é. Então, nós temos realmente uma demanda maior do que uma produção. Nós produzimos, em média, entre 700 e 1.000 cavalos e consumimos muito mais do que isso. Nós somos dependentes ainda da importação de cavalos, seja para o esporte, seja para a criação. E, Rodrigo, você fala aí que a gente não produz, né? Então, assim, você acha que a gente produz menos do que a gente consome, né? E por que isso acontece, né? Por que o Brasil é o que menos produz? Aí, se a gente for comparar com os Estados Unidos, que tem grandes campeões aí de cavalos de salto. O motivo real é porque eu estou aqui hoje falando com você. Nós não temos ainda no Brasil a criação extensiva. Nós estamos aqui no Canal Rural hoje procurando e mostrando para todos que criar extensivamente, como nós criamos cavalos crioulos, como nós criamos cavalos manga larga, em volume, é um bom negócio. Então, nós produzimos 700 cavalos e consumimos 1.000, 1.500, 2.000. Nós necessitamos das importações, isso sem contar as exportações. Antigamente, era proibido exportar os cavalos para a Europa, agora nós quebramos essa barreira, então os cavalos podem ser reexportados para a Europa. Nós temos o mercado da América Latina, que é muito pouco explorado, nós não temos quase certificado comercial sanitário com muitos países da América Latina, como Bolívia, Peru, Colômbia. Eu já comprei cavalo na Colômbia, tive que mandar para os Estados Unidos para depois eles chegarem no Brasil. Então, o mercado é muito amplo e nós necessitamos de criação extensiva, de volume. Sim. E, Rodrigo, você falou dessa questão da exportação, né? Que agora a gente conseguiu abrir mercados aí para outros países, né? Essa resistência que a gente tinha na questão de exportação e importação se dá muito pelas barreiras sanitárias? O que acontece? As barreiras são sanitárias, mas realmente elas são comerciais.
porque as nossas possibilidades de criação e de expansão comercial como criação é muito maior do que da Europa, seja como custos e seja como todo o resto. No momento que nós, digamos, agora podemos adquirir um patrimônio genético de qualidade, nós podemos competir em preços, mesmo contando as viagens, igual a Europa, e igual aos Estados Unidos, igual a qualquer outro mercado. Sim. E fala um pouquinho pra gente, né, da questão dessas linhagens de cavalo, né? Você falou que a gente cria cavalo crioulo. Pra salto, né? Quais são as raças mais procuradas aí atualmente? Diferente dos outros studbooks, Carla, o studbook do cavalo de salto, do cavalo brasileiro de pismo, ele é um studbook aberto, que nós chamamos. Então, ele incorpora todas as outras raças de salto. A morfologia no nosso cavalo, ela é um pouco, digamos, deixada de lado. O cavalo ele tem que ter, digamos, aptidão ao esporte. Claro que alguns fatores morfológicos são importantes, mas eles não são tão relevantes como nas raças, digamos, de pedigree fechado, de studbook fechado, onde busca-se, digamos, o melhor cavalo morfologicamente. A nossa busca é pelo campeão do esporte. Então, ele é um studbook aberto, ele incorpora várias raças. Existe a World Breeding Association, que ela incorpora todas as raças de cavalo de salto. Então, nós, como BH, nós aceitamos todos esses studbooks para que venham incorporar e sejam raças, digamos, fornecedoras de material genético para nós. Sim, então o que a gente está falando é que não existe aí uma raça específica, né, para salto no Brasil. Vai de acordo com o melhoramento genético, vai de acordo com o cavalo ser campeão mesmo, né? A raça ir melhorando para ser campeão, né? Isso, e na verdade existem raças específicas que já estão cadastradas nesse World Breeding Association, ao qual a nossa associação é filiada, e essas raças são todas admitidas nesses studbooks. Mas só para você ter uma ideia, a Alemanha possui mais de 20 studbooks. Então, são muitos studbooks no mundo inteiro que compõem a World Breeding Association. A Bélgica tem 3 ou 4, a Holanda tem 3 ou 4. Então, vários studbooks, eles, digamos, a gente importa e incorpora todo esse patrimônio genético ao nosso, digamos, banco genético para que a gente consiga o cavalo melhor. E a gente estava falando, né, sobre a questão da importação, da exportação, né? Mas vamos falar daqui do Brasil, né? Para você, qual que é o maior desafio de criar cavalos aqui no país? O maior desafio de criar cavalos aqui no país é nós encontrarmos criadores com vontade de investir, digamos, realmente em criação extensiva. Mas é porque nós temos um potencial muito grande e ainda nós não conseguimos, digamos, o contato e nós não conseguimos ainda expor para que todo o mercado rural brasileiro possa ter acesso a isso também. E você falou dessa questão dos desafios, e agora falando sobre os desafios de logística, né? Nesse processo de importação de sêmen, né? O que diferencia, né, essa questão de logística aqui no Brasil? Por que é tão difícil importar sêmen? Na verdade, não é difícil importar sêmen, Carla. É que nós temos algumas regras sanitárias que elas são diferentes, digamos, do bloco da Comunidade Europeia, principalmente. Então, nós temos alguns critérios de quarentena dos animais, de exames, que eles diferem do bloco europeu. Então, os animais precisam ser submetidos a outro tipo de quarentena, a outro tipo de exames, que normalmente eles não fazem. Então, muitas vezes dificulta, principalmente os cavalos de competição, visto que eles têm que ficar entre 40 dias, mais ou menos, em um posto só, esperando a liberação de todos os exames e retestes para que esse sêmen possa vir para o Brasil. Logisticamente, nós também temos vários desafios. Eu sou importador de sêmen de cavalo da Ucrânia. Imagine agora, na guerra, nós conseguimos importar o sêmen da Ucrânia. O ano passado eu consegui e esse ano nós já estamos em processo novamente. Mas são sempre desafios, né? É um grande desafio e é uma coisa também a gente falar sobre a mão de obra aqui no país, né? Eu não sei se por conta dessa criação de cavalos de pismo não ser tão popular aí como a gente fala de criação de gado, né? Criação aí de outros animais, a mão de obra ela ainda é um pouco deficiente em relação a isso, né, Rodrigo? Não diria deficiente, eu diria que ela não capacitada ainda. O cavalo BH, a única diferença maior, digamos, do manga larga, do cavalo crioulo, são cavalos, digamos, um pouco mais sensíveis.
Então eles diferem um pouco, não são como os cavalos crioulos, mais ou menos, são cavalos de fazenda, cavalo de trato. Então essa mão de obra ela precisa ser um pouco mais qualificada para que também a gente não tenha nenhum problema de criação. Mas isso, digamos, no Brasil, é uma coisa que a gente pode resolver facilmente, a qualificação desses profissionais, entendeu? Exatamente. Nós somos o país da pecuária, né? Então é fácil aprender aí. É fácil aprender a lidar com esses cavalos e aí tem uma qualidade maior, né? Rodrigo, muito obrigada por ter participado com a gente aqui do Além do Lance, viu? Foi um prazer te receber. Prazer foi meu, Carla. Boa noite a todos, boa noite a todos os espectadores aí. Espero vocês aí para que a raça BH possa crescer cada vez mais. É isso, até mais. Até mais. Muito legal saber todos os detalhes do mercado de cavalos de salto, né? Um mercado que tem crescido muito aí a demanda no Brasil. E essa edição do Além do Lance vai ficando por aqui. Em breve voltamos com mais temas relevantes do mercado da pecuária. Até a próxima! E quem vai conversar com a gente hoje é o Rodrigo Otávio Coste, que é ex-cavaleiro profissional, radicado na Europa por 11 anos e sócio proprietário da CWB Horses. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Lance na TV, ao nosso quadro Além do Lance. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Boa noite, Carla. O prazer é meu, prazer imenso poder participar do Lance da TV, em especial desse quadro aqui do Além do Lance, podendo introduzir a nossa raça BH para vocês aí. E, Rodrigo, então vamos começar esse nosso bloco, né, falando quais são os critérios para selecionar cavalos e materiais genéticos para importação. Vamos falar dessa parte mais técnica aí do mercado. O critério principal que eu utilizo na empresa CWB são as linhas maternas. Então, existem alguns como é que eu posso dizer? Existe o Hipomundo, o Horse Telex, que são alguns sites que eles produzem todas os resultados de cada cavalo, de cada garanhão e os resultados de vendas em leilões. Em base a esses resultados, essas famílias, nós vamos procurando famílias de cavalos que possuam, digamos, qualidade comprovada. É importante falar sobre esse critério de seleção, né? Porque é aquilo que você falou, vocês buscam animais aí de qualidade comprovada, né? Animais que já tenham números aí de uma linhagem superior, né? E aí falando um pouquinho sobre essa questão de países, né? Fornecedores, né? Onde que vocês importam aí esses animais, esses sêmens? Basicamente, nós importamos da comunidade europeia. Os países base mesmo são França, Alemanha, Bélgica e Holanda. Basicamente todo o sêmen vem dali. Eu tenho aqui como CWB também um fornecedor Ucrânia, que ele tem uns cavalos excepcionais que a gente importa deles. Mas basicamente a gente importa desses países que são os países fornecedores, que são os países top do ranking mundo. São os principais países aí que fazem, né, essa exportação de animais que são campeões, né, que a gente já tem números aí, estatísticas desses países. E falando um pouquinho da inseminação artificial, né, e a transferência de embriões, que tem um impacto positivo na aceitação de sêmen importado, né? Como que é essa questão? Na verdade, não é nem a aceitação do sêmen, Carla. Hoje, praticamente, nós usamos sempre sêmen de cavalos importados pela objetividade, qual nós estamos falando aqui. Então, quando nós importamos o sêmen, nós importamos um sêmen já de cavalos que tem resultados objetivos comprovados. Então, como nós temos uma criação vacante, que ela ainda não é cheia de cavalos, é muito mais fácil nós inserirmos animais de qualidade comprovada. Com essas técnicas de inseminação artificial, de transferência de embrião, nós conseguimos avançar muitos anos geneticamente em pouco tempo, introduzindo campeões, como Balobé do Rouet, campeão do mundo, Big Star, campeão olímpico. Então, todos os cavalos que comprovadamente tiveram 5, 6, 7, 8 mil filhos e provaram, digamos, objetivamente nas pistas, 50%, 60%, 70% desses cavalos são também cavalos aptos para o esporte. E, Rodrigo, falando um pouquinho dessa questão de inseminação artificial, né, que a gente já começou a falar, qual que é a diferença, né, de sêmens congelados e sêmen fresco em termos aí de eficiência? Em termos de eficiência, muitas vezes o sêmen fresco, o sêmen refrigerado, ele tem, digamos, uma percentual maior de prenheses.
visto que você consegue injetar mais e algumas éguas elas podem fazer reação ao diluente do material congelado. Agora, em termos genéticos, é a mesma coisa. Então, basicamente, se você faz uma inseminação com o sêmen congelado, você vai colocar 1 ml, mais ou menos, de sêmen concentrado. Se você faz uma inseminação com sêmen fresco, você pode colocar até 50 ml de sêmen, digamos, refrigerado ou somente centrifugado. Então, muitas vezes a percentual é maior. No sêmen congelado, ele tem uma vida mais ou menos de 6 horas do momento da inseminação. No sêmen refrigerado ou fresco, ele pode variar em até 72 horas, então aumentando as possibilidades de prenhez. Mas nós ainda não conseguimos e não temos a possibilidade de fazer a importação do sêmen fresco. Logisticamente, ainda para nós aqui no Brasil, é inviável, mesmo que, digamos, com o tempo de vida do sêmen refrigerado nós conseguíssemos fazer. Então, sêmen importado é basicamente congelado. E aí na empresa, né, que você é sócio proprietário aí na CWB, né, como que vocês fazem então essa questão de inseminação artificial? Passa pra gente aí um parâmetro geral. Nós como empresa aqui, nós temos uma fábrica de embriões, nós temos uma central nossa, nós temos as doadoras e as receptoras, temos veterinários residentes e nós fazemos todo tipo de inseminação. Nós fazemos a inseminação artificial normal com TE, nós fazemos o sêmen fresco também, que nós possuímos garanhões para sêmen fresco, e nós fazemos em colaboração com os laboratórios também a técnica de ICSI, na qual nós congelamos embriões e depois nós transferimos. Então, nós estamos bem avançados na questão genética. Nós, como CWB, também nós importamos embriões congelados já prontos também da Europa, para que isso possa melhorar também a nossa genética. E pensando nesse rumo empresarial, né? Como que você enxerga o futuro do mercado de importação de sêmen aqui no Brasil? Eu não diria que ele não é só um mercado de importação de sêmen, eu diria que ele é um mercado de importação de genética. O futuro, o dono do melhor, digamos, plantel vai ser o dono do melhor botijão. Então, se você pode, digamos, no nosso cavalo, na nossa raça, ter todas as, digamos, melhores famílias, somente importando ou somente comprando embriões congelados, quem tiver o melhor botijão, que tiver as melhores linhas, provavelmente vai ter a melhor criação. E eu vejo também de uma outra maneira. Eu vejo que nós importando esses embriões congelados, nós melhorando a qualidade genética no Brasil, em pouco tempo nós nos tornaremos também exportadores de embriões congelados. Nós já temos certificado sanitário que nós podemos exportar para a Europa e para os Estados Unidos esses embriões congelados. Os nossos laboratórios aqui no Brasil, principalmente o laboratório in vitro, o qual eu trabalho, ele tem um trabalho fantástico em relação a isso. E vamos falar um pouquinho sobre as tendências, né? Existe alguma tendência emergente com a maior valorização de genética nacional em comparação com a importada? Sim. Se a gente vê os resultados, digamos, das nossas competições, o número de cavalos, digamos, que estão chegando em competições de alto nível produzidos no Brasil, em percentual, eles podem ser muitas vezes melhores do que da Europa, porque nossa genética hoje exclusivamente é sobre as melhores éguas, é sobre os melhores cavalos. Então a qualidade também aqui no Brasil é muito grande. O que falta para nós, como a gente já falou anteriormente, é número, é volume. Mas qualidade nós temos de sobra. Exatamente. O que falta é a gente aumentar esse volume para mostrar essa qualidade que a gente tem no Brasil, né? Colocar para fora o que a gente já faz aqui de tão especial, né, Rodrigo? Com certeza. E, Rodrigo, para a gente encerrar aqui, vamos falar, né, sobre as oportunidades e talvez algumas ameaças que o mercado brasileiro pode enfrentar nesse segmento. O que você analisa aí nesse parâmetro geral? As oportunidades são inúmeras. Praticamente, se eu vou falar eu como CWB, nesse momento eu não consigo produzir tudo que eu vendo. Então, se eu produzir, digamos, se eu aumentar 100%, 200% a produção da minha fábrica de embriões, considere-a toda vendida. Então, as oportunidades de mercado, digamos, trabalhando de maneira industrial e trabalhando de maneira correta são infinitas, visto que esse do cavalo de salto é um ciclo normalmente de 20 anos. Então, ele leva 6 anos, né, o cavalo, para começar a chegar numa competição mais importante.
um cavalo chegaria nas Olimpíadas com mais ou menos 8 anos. Então, o ciclo seria de 6 ou 7 anos. Então, nos próximos 21 anos, nós temos um ciclo ascendente. As ameaças, eu acho que elas são mais ameaças, digamos, externas no momento que nós virarmos exportadores, como barreiras sanitárias e outras coisas, do que ameaças internas. Nosso crescimento no esporte de base, ele só aumenta. Eu fui presidente muitos anos do clube, os clubes todos estão lotados, as provas estão lotadas, o número de participantes em alguns estados dobrou, em alguns estados onde não existiam, agora existem federações fortes. Então, eu acho que a ameaça é só no momento que, digamos, que nós começamos a incomodar um mercado externo. Fora isso, eu vejo como um mercado promissor nos próximos 21 anos. Exatamente. E a gente tem que falar, né, que prego que se destaca é martelado. Então é basicamente isso que vai acontecer com a gente quando a gente começar a propagar, né, toda essa qualidade aí que a gente tem aqui no Brasil para fora, né, e não só ficar importando material genético, né, Rodrigo? Com certeza, a nossa possibilidade de virar um polo exportador nos próximos 5 anos é real. Exatamente. Rodrigo, muito obrigada por ter participado com a gente aqui no Além do Lance, viu? Foi um prazer entender esse parâmetro aí do mercado, né, de cavalos de salto no Brasil. Você que tem aí uma empresa que trabalha com importação e exportação de sêmen, né? Que trabalha muito aí com essa área. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente, viu? Obrigado eu, cara. Obrigado a todos aí os espectadores e uma boa noite para vocês. Até mais. Que bacana ver o mercado de cavalos de salto em destaque. O crescimento da demanda no Brasil é super motivador e trazer tudo isso para você que nos assiste aí de casa é sempre um grande prazer. E assim finalizamos essa edição do Além do Lance. Fique ligado que logo voltamos com assuntos importantes do mercado de leilões pecuários.